gente, vem cá. O cara foi esfaqueado dentro do carro. Teria aberto a porta e fugido. A criança foi jogada do carro, uma menina de 4 anos. Agora, hoje, a informação que vai chegando pra gente, e o Nader tá acompanhando, o Nader tá em cima do lance, conversou com a família, conversou com o advogado, o tal do Edinho. Ô Nader, quer dizer, ó, hoje eu tô falando aqui, mostrei o caso do rapaz que foi queimado. Uma justiça e injustiça, né? Com as próprias mãos. Parece que houve aí um acerto, quando o pessoal ficou sabendo dos abusos do... Me conta melhor essa história. Teria sido um acerto de contas com esse homem? Mas e essa criança que foi jogada no carro? Me explica aí, Nader. Jason, se já estava uma história bastante nebulosa, a partir de agora eu tenho certeza, sente-se aí, que você vai se surpreender com o que nós vamos trazer agora com exclusividade aqui no Balanço Geral. Antes de mais nada, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Jason, desde ontem, quando nós começamos a acompanhar essa história, recebemos um boletim de ocorrência registrado por familiares desse homem, de que ele era acusado pelas filhas de abusar delas. Ontem, quando participei ao vivo e que estava lá falando da situação, procurei por muito tentar falar com a mulher dele e com parentes para confirmar a situação dessas 2 outras filhas dele que ele teria abusado. Ele foi denunciado quando essas 2 filhas suspeitaram que essa criança, que hoje tem 4 anos, estava sendo abusada com 2 anos de idade. Elas foram trocar a fralda da criança e perceberam algumas marcas e hematomas e manchas de sangue que poderiam levar e dar a entender que o pai estaria abusando também dessa menininha de 4 anos, na época com 2. A partir daí foi feito um boletim de ocorrência. Como nós tínhamos que trazer uma informação um pouco mais completa e confirmar a veracidade de tudo isso, nós ontem não falamos, mas fomos atrás de toda essa história. E descobrimos, Jason, que a motivação desse crime teria sido um abuso de um adolescente de 16 anos. E agora você vai se surpreender. Esse abuso aconteceu durante uma suposta sessão religiosa, onde essa adolescente, para ser abusada, foi segurada por uma pessoa. E quem seria essa pessoa? A mulher dele. A própria mulher desse homem esfaqueado, mãe dessa criancinha, que hoje está com 4 anos e que a primeira suspeita é de que aos 2 também possa ter sido abusada, segurou essa adolescente para que ela fosse abusada por esse suposto religioso durante uma sessão. Essa jovem, durante muito tempo, ficou calada e no último domingo contou para a família. O irmão dela, de 17 anos, e que a gente ouviu aqui na delegacia, contou para o primo no domingo. A mãe soube de toda essa história, ficaram revoltados. Foram na casa dele com a suposta pretensão de vender um veículo. Então ficou na frente do veículo o Edinho dirigindo o carro. Do lado, o primo dele, irmão da adolescente de 16 anos. O homem acusado desses crimes e que foi esfaqueado no banco de trás e levou a filha de 4 anos dentro do carro. É nesse momento em que eles param o carro com a suposta possibilidade de vender o carro para esse homem, falam para ele assumir a direção para testar o veículo. A partir desse ponto, ele vai para o banco da frente, o primo vem para o banco de trás, o irmão da vítima, da menina de 16 anos, fica no banco ao lado. E a criança de 4 anos também sentada atrás. Momento esse que ele é golpeado, recebe os 4 golpes que nós falamos. Por isso ele pula pela janela, abandona a filha dentro do carro. A doutora Camila Seconello ouviu os 2 rapazes da manhã de hoje. Doutora Camila, em entrevista, o adolescente disse que foi ele que esfaqueou. Mas aí já pintou a contradição em que a senhora me falava, da mudança entre o motorista e o passageiro que estava atrás e da criança que também estava atrás, desmentindo essa versão de que foi o adolescente. Boa tarde para a senhora. Boa tarde. Sim, hoje o defensor trouxe os 2 rapazes envolvidos, então, nessa tentativa de homicídio, tanto o maior de idade quanto o menor. Como a gente já imaginava, o menor quis assumir, né, o fato, até por ser menor de idade, então as consequências legais são mais brandas, né? O menor disse que praticou todo o ato sozinho, porém, pelas oitivas de testemunhas, diligências e pela oitiva realizada já de forma informal com a própria vítima, a gente tem ali, a gente entende que os 2 praticaram o fato, mas que quem
desferiu as facadas foi o maior de idade, embora eles tenham trazido uma versão diferente aqui na delegacia. E eu sei que a senhora não queria falar ainda da motivação do crime, mas a senhora ouviu que a gente está a par de tudo realmente que aconteceu. A motivação do crime, então, foi o abuso dessa adolescente de 16 anos, irmã de um dos rapazes, também adolescente de 17. A gente evita falar, né, desses assuntos mais de ordem íntima, familiar, mas o que a gente pode dizer é que sim, né, que esses autores são parentes da vítima, teve esse problema familiar, eles descobriram algo ali, né, que chateou eles muito e foram tirar satisfação com essa vítima e acabaram efetuando esses golpes nessa vítima que encontra-se hospitalizada. Provavelmente vai ficar durante essa semana aí no hospital, ainda não está fora de risco de vida. Não cabe à senhora investigar o suposto abuso, o estupro e até mesmo a relação da mulher nesse crime. E ontem a senhora ouviu essa mulher desse rapaz que permanece internado, o suposto autor desse estupro. Sim. Ela chegou em algum momento a comentar desse crime que aconteceu? Sim, o depoimento dela foi bem claro, né? Foi bem esclarecedor. Já desde ontem a gente já sabia a motivação desse crime, ela explicou a motivação do crime. Falou sim sobre esses fatos, porém a gente prefere, para não expor ela nem os familiares, né? A gente prefere não falar o que ela disse, mas o que eu posso dizer é que o depoimento dela foi bem esclarecedor. Quanto ela confirmou que estava junto na hora, pelo menos isso. Não estava, ela não confirma que estava junto no momento da tentativa de homicídio, né? Agora, em respeito aos crimes sexuais, ela prestou a versão dela, mas a gente prefere não falar, né? Já que tem um certo segredo ali envolvendo adolescentes, né? Doutora, nesse caso, como a família é muito clara e a adolescente também, e a gente vai tentar falar com ela também depois para confirmar essa versão de que a mulher assegurou para que ela fosse abusada, ela também incorreu em crime. Sim, não é nós aqui na divisão de homicídios que avaliamos, né, esses crimes sexuais. Mas como delegada? Mas como delegada a gente sabe sim que isso pode indicar uma participação também da mulher, ela vai ter que explicar os motivos dela, né? Então muito se falou ali em rituais, em pseudo-rituais religiosos, né? Então tudo isso vai ser avaliado com calma pela delegacia competente para ver se teve uma responsabilidade dessa mulher nesse fato aí, nesse abuso sexual. Doutora, vai haver um compartilhamento de informações agora com a Delegacia de Proteção ao Menor e da Mulher para que esses casos e o suposto abuso da filha dele de 4 anos, que naquele momento foi abandonada, para que essa investigação aconteça em conjunto, doutora? Sim, com certeza. Embora sejam fatos diversos, né? A gente está aguardando, já intimamos essa menina que teria sido vítima desse crime sexual. E com a declaração dela nós vamos compartilhar, porque até então não tínhamos notícia desse fato. Esse fato teria ocorrido em 2018, certo. Porém a menina só teria relatado agora. Então, para a polícia, esse fato até então não existia. Então, a gente vai fazer a oitiva dela formal e daí o encaminhamento para a delegacia competente para dar sequência a esse inquérito, onde a vítima de tentativa de homicídio acaba se tornando autor de um crime sexual. Doutora Camila Seconello conosco. Jason está ouvindo você aí dos estúdios e também aberta aos seus questionamentos. Jason. Doutora Camila, em primeiro lugar, obrigado pela recepção ontem aí na delegacia. Estivemos aí visitando, inclusive, a delegacia, conhecendo um pouco mais das pessoas que estão aí, né, fazendo esse trabalho brilhante aí na DHPP, enfim, as delegacias que estão sob o comando da doutora Camila. Fica claro nessa situação que os familiares tentaram fazer justiça com as próprias mãos? Boa tarde, Jason. Exatamente. Obrigada pela visita. Ficamos muito felizes. Sim, ficou bem claro, né? Essa motivação que tanto testemunhas quanto os próprios autores trazem. A vítima não confessa que essa é a motivação, né? Pelos próprios motivos dele. Mas para a polícia ficou bem clara que essa sim foi a motivação. Eles tentaram fazer justiça com as próprias mãos. Após eles descobrirem, né? No dia que eles descobriram esse fato, eles já foram para cima dessa vítima. E tentaram realmente fazer justiça com as próprias mãos. Doutora Camila, primeiro... Doutora, continua te ouvindo, Jason. Opa, primeiro cumprimentando a doutora Camila. E o que eles falaram sobre o abandono dessa criança de 4 anos? Por que eles abandonaram na rua? Boa tarde, doutora Márcia. A princípio, muito se falou do abandono do incapaz. Como esses dois autores, eles não tinham a guarda dessa criança, não tinham uma responsabilidade sobre essa criança, talvez não fique comprovado, né, o crime de abandono de incapaz, porque eles não eram as autoridades, os guardiães dessa criança. Se fala também, se avalia o abandono de incapaz por parte do pai, da vítima, porque a vítima, ela fugiu, né? Assim que ela começou a ser esfaqueada, ela fugiu e deixou a filha para trás. Porém, como ele estava fugindo de um homicídio, também isso é algo que tem que ser avaliado. Então, é difícil, neste momento, antes de ouvir mais informações, a gente poder dizer que tanto a vítima quanto os autores dessa tentativa de homicídio podem ser enquadrados
no crime de abandono de incapaz. Agora, a gente sabendo mais a história, a gente vê que a gente tem que diligenciar mais para ver se consegue enquadrar algum deles nesse fato, nesse crime. Jasson, peço permissão a você e licença aí para nesse momento só interromper a doutora Camila, porque está aqui comigo. Pode ficar de costa, eu não quero mostrar a senhora, a gente já acabou conversando, mas eu prefiro não expor a senhora. A senhora não tem dúvidas nenhuma do que o seu filho ouviu da sua filha e do que sua filha contou a vocês do que aconteceu. Olha, foi muito triste, né? No domingo a gente entrou no desespero quando ela começou, né? Foi muito triste. Nós queremos justiça. Ele tem que ir pra cadeia para não continuar fazendo isso que ele faz, né? Eu vou deixar ele de costa aqui porque ele tem 17 anos e eu vou ficar nessa posição aqui para que a gente converse. Eu vou te pedir para que você me fale, até para quem está em casa, entenda a sua revolta na atitude sua e com o seu primo do que aconteceu, para que as pessoas não julguem vocês. O que a sua irmã contou do que eles teriam feito com ela? Eu digo eles porque, segundo ela, não foi esse homem sozinho, teve mais alguém. Daí sexta-feira ela vai explicar pra vocês, eu não tive a calma de escutar tudo que ela tinha pra falar, sabe? Eu já peguei e já saí pra estrada. Entendeu? Mas ela disse que além desse homem, ela disse pra você. Ela disse também que incorporou um Satanás no lombo dele lá. Daí eu fui lá na casa do meu primo. Ela está bastante nervosa, Jasso, e eu peço desculpa para quem está em casa, para que a gente possa entender exatamente a revolta, a raiva dessas pessoas, para quem está em casa. Quem está em casa, se pôr no nosso lugar, se fosse uma irmã deles, não ia fazer o mesmo. Manda ele se pôr no meu... Falar que é homem do mato, né? Pegar, usar falar que tinha um espírito, né, de cavalo, para mim, isso é um monstro. A justificativa dele é que ele teria recebido um espírito e precisava cometer esse ato com ela. Eu espero que a justiça investigue, né, para tirar tudo limpo, porque o meu filho e o meu sobrinho, né, não é nenhum bandido. O Edinho daqui. O Edinho conversou com a gente também, e até para deixar claro para vocês, porque foi no momento da raiva, Edinho, no momento da explosão de saber do que estava acontecendo, porque até então vocês não sabiam que ele teria até cometido abusos contra as próprias filhas. Pois é, nós ficamos sabendo depois, né? Depois que aconteceu divulgaram, né, tudo, né? Porque a nossa maior preocupação foi que eles estavam acusando nós que nós jogou a criança do carro. Em nenhum momento nós fez isso. Nós temos a consciência perfeitamente, sabe? Então, eu quero chegar com você nessa parte, porque querendo ou não, ela também é sua prima, de segundo grau, filha da sua prima. Naquele momento, o que aconteceu para que essa criança fosse abandonada ali? Na verdade, foi mais um medo, sabe? Que nós ficamos desorientados, na verdade, né? Nós não sabia o que nós deveríamos fazer ali. Daí, como nós vimos uma casa próxima ali, pessoas próximas à casa, nós deixamos ela lá e apontamos para ela lá e daí saímos, né? Saímos porque nós ficamos com receio dos amigos dele, do cara lá, por causa que, no entanto, só nós estava sendo julgado. Ninguém entendeu o nosso lado, só o lado do cara lá. Porque naquele momento ninguém entendia, ninguém sabia o que estava acontecendo. A única situação ali foi do abandono da criança. Isso repercutiu muito, né? Mas eu quero deixar bem claro pro pessoal aí que a criança não tem nenhuma escoriação, nenhum machucado, nada. Ela não foi jogada com o carro imovido? Nada. O carro foi parado, deixamos ela ali, tudo certinho. A única coisa, nosso erro, foi da criança estar junto, né? Esse que foi a... E vocês abandonaram a criança para ir atrás dele? Não. Tá certo, eu nem vou expor mais ele, doutora Camila, para que a gente possa encerrar. Agradecer a participação da senhora. Quais os próximos passos a partir de agora, doutora? Temos mais algumas oitivas desse caso para serem realizadas. Provavelmente vão ser realizadas nessa semana. E com ali as oitivas dessas testemunhas, o resultado das perícias, a gente pretende concluir o inquérito policial. A previsão de ouvi-lo novamente, já que ele permanece internado no hospital, acusado desses crimes? Sim. Nós conseguimos ouvir ele informalmente, né? Mas a gente espera que ele, saindo do hospital, a gente consiga ouvir ele formalmente dentro do inquérito policial e com mais algumas testemunhas, esperar as perícias e fazer a conclusão desse inquérito. Tá certo, doutora. Muito obrigado pela participação da senhora. Os dois rapazes aqui na delegacia ainda, acompanhado do advogado, doutor Sandro, que falou conosco na reportagem, explicando toda a situação e que deve trazer a jovem até a delegacia ainda essa semana, para que ela possa também ser ouvida, mesmo não tendo a sua participação, Jasso e doutora Márcia, no crime, na tentativa de homicídio, mas ela seria a motivação para que esse inquérito, a partir do encaminhamento dado, também possa ser compartilhado com a delegacia especializada que vai investigar esses crimes
de abusos sexuais. Não só contra ela, mas também contra as outras 2 filhas e até a suspeita dessa criança de apenas 4 anos de idade. Jason. Obrigado, Nader. Obrigado, doutora Camila. Obrigado a todos. A gente vai continuar acompanhando esse caso, não tenha dúvida disso. Agora você viu aí que por trás de toda essa história tem abuso a menor, a um familiar, a um parente, uma suspeita de abuso de criança. Olha, vou te falar uma coisa, hein?